Na vida enfrentamos muitos desafios e momentos difíceis, e quão bom é ter um amigo, né, nesses momentos. Mas a Bíblia fala sobre isso? Claro que fala, e a gente vai discorrer sobre esse assunto, sobre amizades que edificam, né? Como cultivar esses relacionamentos que nos levam para mais perto de Jesus. Na Bíblia nós temos vários exemplos de amizade, de alianças. A gente queria começar com Ruth e Noemi, né? Eu não vou trazer aqui um capítulo específico, se você puder lá ler o livro de Ruth, nora e sogra, e elas passam por um momento muito difícil, onde as duas perdem tudo, perdem marido, né? Perdem filhos. E aí Ruth fala para Noemi que a qualquer custo ela vai ficar com ela até o fim. Então a gente vê ali uma aliança entre elas muito forte. E ao decorrer que você vai lendo o livro de Ruth, você vai ver que uma incentiva a outra. Primeiro Ruth dizendo ali para Noemi que vai estar com ela até o fim, e em alguns momentos, em alguns versículos, você vê ao contrário, você vê Noemi declarando palavras boas para Ruth, de encorajamento. Então esse é um dos exemplos da Bíblia que nós temos sobre amizade, sobre a importância de ter alguém ali do nosso lado, nos encorajando. E trazendo aqui também como exemplo, a gente pode citar o livro de Provérbios, que é um livro que fala muito sobre amizade, sobre conselhos e tudo mais. E Provérbios 13:20 fala assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Esse versículo fala muito sobre influência. E é uma das características da amizade, é influenciar. É você fazer com que aquela pessoa, ali de modo, né, leve, não algo imposto, mas naturalmente, quando você anda muito com uma pessoa, você passa a ter os trejeitos daquela pessoa, você aprende muito com aquela pessoa, sejam coisas boas ou coisas ruins. Esse versículo tá nos trazendo muito essa essência da influência. Porque para uma pessoa que tem muitos amigos, né, que tá ali num grupo de amizades muito diferentes uma da outra, deve ser um pouco difícil para ela, né, para sendo um cristão, ter tantas amizades diferentes. Como equilibrar isso na vida? Porque a gente tá vendo aqui que, de fato, nós somos influenciados, então nós precisamos realmente ter a sabedoria de ser influenciada para o bem, e para que a gente seja influenciada para o bem, a gente precisa conhecer o que é o bem, né? E também influenciar. Os grupos de convívio, eles influenciam uns aos outros. É basicamente isso que esse capítulo de Provérbios, esse versículo está falando. Tem um outro versículo também de Provérbios, capítulo 27, o verso é o 17, que fala assim: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Isso aqui, para mim, fala muito de sinceridade. Porque quando ele fala, a versão que eu tô lendo aqui, talvez, né, não dê pra entender com tanta clareza, mas é mais ou menos o seguinte: quando ele dá o exemplo, né, que o ferro se afia com o ferro, da mesma forma é o homem que se é afiado por um outro homem, basicamente aquela amizade assim sincera, entendeu? Você tem um amigo ali muito próximo, muito íntimo, e quando você vê algo de errado acontecendo com esse amigo, ou quando você vê esse amigo vacilando de alguma forma, você vai lá e fala: olha, fulano, você não tá agindo corretamente. De certa forma, entendeu? moldando, né? Exato. Então, mais uma característica da amizade, ao meu ver, de acordo com esse versículo, é justamente isso. Aquela questão da sinceridade, aquela amizade, assim, que, sabe, aquela pessoa que você sabe que te fala as verdades ali. Tu pode até ficar no começo, assim, magoado, porque é uma pessoa que fala ali na tua cara e não tem dedos ali pra falar. Mas no fundo você observa que é uma amizade que é benéfica. Porque não é aquela amizade que, tipo assim, que tá vendo você caminhar pro errado, digamos assim, pro inferno mesmo, mas tá ali, passando a mão. Ah, não, deixa. Eu tô vendo que ela tá fazendo coisa errada. Ah, mas cada um com a sua vida, né? E não. O verdadeiro amigo, ele alerta, ele fala, ele, se for preciso, ele confronta, entendeu? Porque a base da amizade é o amor. Então, se eu amo meu amigo, eu preciso tirar as escamas dos olhos dele, né? A gente tem que ter cuidado também com os amigos que só nos aplaudem, né? Que não ali não nos conserta de alguma forma. Mas aí, como é que eu vou ser consertado por alguém que não tem os mesmos princípios que eu? Então, nesse contexto aqui, desse versículo, é importante saber que ele está falando de uma amizade entre duas pessoas que têm os mesmos princípios cristãos, né? Porque se eu tenho um princípio cristão e o meu amigo não, ele vai querer me consertar de uma forma errada. Ele vai julgar o que eu estou fazendo.
Ele vai dizer, pra quê? Vai fazer isso? Não, Dentro do contexto cristão, ok, vamos né? sair Mas para um outro lugar e tal. Então, a gente precisa entender que esse versículo ele tá falando ali de uma amizade que as duas pessoas estão pro mesmo alvo. Isso, pro mesmo alvo, com os mesmos princípios. Porque senão, você vai ouvir conselhos de pessoas que não tá dentro ali do que você tá querendo viver, não tá dentro ali do que você tá querendo pra sua vida. E aí, certamente, ela vai dar opiniões e sugestões da maneira que ela enxerga o mundo, da maneira que ela quer viver. Então, é por isso a importância da gente caminhar com pessoas que têm os mesmos princípios que a gente. Para que a gente ouça conselhos, se for uma pessoa que já tem uma caminhada mais longa, né? Certamente essa pessoa, ela vai ter algo para lhe ensinar. Então, a gente precisa mesmo buscar estar perto dessas pessoas, para que a gente sugue ali tudo que ela tem, né? Do Senhor, tudo que ela tem para transbordar ali. Outro exemplo da Bíblia é a amizade de Davi e Jonatas, né? Mesmo ali Davi sendo perseguido, Jonatas sempre ali do lado dele, né? Incentivando também, livrando ele em alguns momentos, né? Dando alguns toques, alguns conselhos ali também, demonstrando lealdade, amor. Então, é uma história também muito bonita. Eu vou só ler um trecho aqui para vocês lerem com a gente. Lá em 1 Samuel 18:3 diz o seguinte: Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. E algumas versões vai estar dizendo que ele o amava com sua própria alma. Então, assim, era um amor verdadeiro ali, né? De amigo. Me lembra muito ao mandamento, né? De amar o outro como a si mesmo. Porque ele fala assim, pois o amava como a si mesmo. Então, Jonatas amava muito Davi. Às vezes a gente tem dúvida de como ser um bom amigo, né? Será que eu tô sendo um bom amigo? Porque às vezes a gente só quer sugar da outra pessoa, né? Nossa, fulano é um amigo maravilhoso pra mim, olha o que ele faz pra mim. Mas o que eu faço também pra aquele amigo, né? Será que também eu declaro palavras? Será que eu também consigo demonstrar meu amor? E é muito interessante a história, a amizade de Davi e Jonatas, porque fala de aliança. E de fato eles tinham uma aliança. Porque se você for ler toda a história, né? Até depois que Davi se torna rei, Saul morre, Jonatas morre. Mas Davi, ele não se esquece da aliança que ele tinha com Jonatas. E aí, muito tempo depois, Davi já era rei, ele manda procurar se existia algum descendente de Saul, de Jonatas no caso, né, que era filho de Saul. Ele queria exercer ali de benevolência com os descendentes de Jonatas, porque ele se lembrou da aliança que ele tinha com Jonatas ainda lá atrás e tal. E aí a história de Mefibosete, que é o filho de Jonatas, né? Davi, ele reencontra Mefibosete ficou órfão e Davi consegue exercer, de certa forma, uma paternidade ali com Mefibosete, suprindo ele, né? E isso tudo por conta de uma aliança, de uma amizade feita lá atrás. Um outro exemplo aqui bíblico também muito inspirador é o relacionamento de Paulo e Timóteo, porque Paulo, ele viu ali em Timóteo não apenas um discípulo, mas um amigo, alguém que andava com ele no ministério, alguém que colaborava com o ministério. Ali a amizade de Paulo e Timóteo ia além de um relacionamento de líder, de liderado. Eles tinham ali um vínculo mesmo de amizade. Então, é um outro exemplo também do Novo Testamento e que a gente pode também servir como de inspiração. Dois amigos na fé, no ministério, compartilhavam ali da mesma rotina, os dois ali com rotina de igreja, disso, daquilo, então eles deviam compartilhar muitas coisas. Prova disso são as cartas, né, que Paulo escreveu a Timóteo, ali você consegue ver um pouquinho da amizade deles dois. Então, realmente é uma amizade também muito, muito interessante, que com certeza abençoou a amizade de Timóteo, abençoou muito a vida de Paulo, porque os últimos dias de Paulo foi para Timóteo que ele fez as cartas. Então, imagina, não tem como não dizer que eram amigos. E Paulo escreve para Timóteo ali os últimos dias de vida dele, muito muito inspirador mesmo, assim. Fora, antes de chegar nessa etapa, né, dos últimos dias de Paulo, o crescimento mútuo ali, né? Sim. E o quanto que assim como Paulo assim como Timóteo foi importante para Paulo, imagina o quanto que Timóteo aprendeu com Paulo, né? Um crescimento espiritual ali. Então, de fato, uma amizade que com certeza edifica, né? Uma amizade que nós temos que ter como exemplo, pra gente ter pessoas ao nosso lado que vão ali ajudar no nosso crescimento espiritual. A caminhada com o Senhor. E às vezes também ser essa pessoa que ajuda uma outra pessoa no crescimento espiritual, né? Você já sabe um pouquinho e alguém que não sabe nada, você já pode transbordar aquele pouquinho, né? E abençoar a vida da outra pessoa.
tem um outro exemplo bíblico muito, muito legal, que é o de Jó. Está lá em Jó, capítulo 42, verso 10, que diz assim: Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Não vou aqui, né, detalhar a história de Jó, porque creio que muita gente já conhece, mas Jó foi aquela pessoa que perdeu tudo, era um homem justo, perdeu tudo, estava ali num momento de dificuldade. E esse versículo nos chama muita atenção, não somente porque ele fala de amizade, mas porque ele fala de um coração, e aqui eu estou citando Jó, né? Ele fala de um coração que estava passando por muitas tribulações, mas que ainda assim se lembrou dos seus amigos. Foi capaz de orar por outros. Foi capaz de orar, de pedir a Deus, não por ele, mas pelos outros, pelos seus amigos. E olha o resultado, né? O Senhor o abençoou, o Senhor o retribuiu, o Senhor restaurou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Como eu estou retribuindo a amizade dos meus amigos? Eu acho que a oração, ela é um grande presente. Às vezes você não tem ali, talvez, condições financeiras de dar um presente pro seu amigo, de estar fisicamente com ele o tempo todo. Mas eu acho que a oração é um presente, assim, é um dos maiores presentes que você pode dar para um amigo, é orar por ele. Porque, ao mesmo tempo, não que essa seja a sua motivação, mas ao mesmo tempo que você está orando por essas pessoas, o Senhor está olhando por você. E também, lógico, ali ouvindo o seu pedido em relação aos seus amigos. Então, a partir de hoje, se você já não faz, né? Se você não tem esse hábito de orar pelos seus amigos, passe a ter essa atitude, né? Vá lembrando, vá anotando o nome, né? Cite o nome ali das pessoas durante a sua oração. Tenho certeza que o Senhor ele vai te direcionar sobre o que orar por essas pessoas. E, gente, é só bênção, tanto para você como para a pessoa também que está recebendo a oração. Orem pelos amigos que vocês já têm, mas orem pelos futuros amigos, né? Isso. Que o Senhor coloque na sua vida pessoas ali que vão te ajudar no crescimento espiritual. Pedir mesmo, Senhor, me aproxima de pessoas que vão me fazer crescer espiritualmente, pessoas que vão falar de Ti. E o Senhor vai acrescentar. E todos esses exemplos que a gente deu, né, da Bíblia, deve ter muito mais. Mas são pessoas ali que estão vivendo no mesmo princípio, né? Um encorajando o outro. Como a gente falou agora de Paulo e Timóteo, um crescimento espiritual ali, de ministério, enfim. Mas e quando eu tenho amizades que não estão com os mesmos princípios ali, né? Um exemplo, eu sou um recém-convertido, por exemplo. Então, o meu ciclo de amizade ainda é o antigo. Como é que eu vou fazer para ser edificado através de amizade se o meu ciclo ali tá vivendo um mundo completamente diferente do meu, né? Eu vou continuar com essa amizade, né? Eu acho que muitas vezes deve pairar sobre a cabeça de um novo convertido. Porque é muito fácil você falar para alguém que não tinha tantos amigos antes de Jesus, vida nova, novos amigos. Mas para uma pessoa que não tinha muitos amigos, ok, ela segue, ela faz ali amigos da igreja e tudo mais. Só que para alguém que era muito, né, comunicativo, tinha muitos amigos, eventos, é muito difícil para uma pessoa como essa, após a conversão, equilibrar tudo isso. E eu acho que o grande ponto é justamente a questão do quanto eu consigo influenciar nesse meio. Não é certo, não é bíblico você se isolar dessas pessoas, né? Mas se é para estar com elas, se é para continuar convivendo com elas, que seja para você influenciar. Porque se você está sendo influenciado ou continua sendo influenciado, então acho que realmente é hora de dar ali um basta, né? Porque o próprio Senhor Jesus falou que a quem ama, né, mais o seu pai ou sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele dá um exemplo bem, assim, né, bem extremo. Então, acho que a gente pode aplicar para as amizades. Se é uma amizade que você enxerga que está te influenciando, que continua te influenciando, você ainda não tem sabedoria para influenciar essas pessoas, então, de fato, precisa ter esse limite, né? Mas eu acho que o grande ponto é: consigo influenciar esses amigos? Consigo. Estou conseguindo trazê-los. Ok, continue. Mas se você não consegue, então realmente... É importante esse cuidado, principalmente no início ali da caminhada, né? Exatamente. Porque a gente afirma todas as vezes pra vocês que assim, sozinho é muito difícil. Então, sozinho é difícil e rodeado de pessoas que vivem coisas completamente diferentes, é mais difícil ainda. Então, certamente você vai ser influenciado por coisas que não condiz com o que você está querendo viver agora. Se você tiver a dúvida, eu não sei se eu consigo influenciar, eu acredito que eu vou ser influenciado.
se afaste mesmo. Uhum. E aí, quando você estiver forte, não, agora eu já posso, quero converter essa galera todinha. Uhum. E aí você se aproxima, né, De forma natural. de forma natural. Poxa, e agora eu vou ter que me distanciar do fulano Uhum. ou da fulana. Quanto mais você se aproximar do Senhor, esse afastamento, ele vai ser natural. Porque você não vai mais se sentir bem. Você vai conversar com a pessoa e Os pensamentos não vão bater. ela vai te falar coisas que conversas. não vai é fluir. mais o que você pensa, não é mais o teu eu, a nova criatura já tá ali, né, se sobressaindo da velha, então vai ser natural. Se é uma amizade muito importante para você, de longos anos, que você não quer perder, apresente essa amizade para o Senhor, Uhum. né? Certamente ele vai ter um propósito ali e provavelmente você vai conseguir influenciar essa pessoa e trazê-la para perto do Senhor. E não ao contrário, ela te tirar do caminho. Uma dica muito legal para você orar é pedindo que o Senhor te apresente os amigos dele. Porque a gente está falando aqui de amizade que nos aproxime de Jesus. Nada melhor do que o próprio Deus nos apresentar os amigos dele. Se você gostou desse vídeo, não esquece, hein? Curte, comenta, compartilha, manda para os seus amigos e nos vemos no próximo vídeo.